O Atlético tem um elenco interessante já em 2024. O Atlético faz uma janela de muito investimento no começo do ano. 81 milhões de reais foram gastos. Mas falta coisa. O Atlético ainda tem algumas carências no seu elenco. E o Atlético, que já investiu pesado, poderia bater o recorde de investimento numa temporada, que é de 83 milhões de reais, com só mais 2. Mas a expectativa para o meio do ano não é de 2 milhões, né? A expectativa é de mais que isso, né, Furlan? A expectativa, né, que a gente tinha no começo do ano, depois que o elenco fechou, é que nessa janela de abril, mais a do meio do ano, seria um volante, um ponta e um zagueiro. Sendo esses 2 jogadores, o ponta e o zagueiro, mais experientes, jogadores de mais qualidade, quiçá até mais caros, como você bem comentou. Sim. A possibilidade do Zé Vitor, né, que pode chegar agora nessa janela de abril, ela não restringe, mas também diminui em termos de quantidade as opções que o Atlético ia atrás. O Atlético sondou jogadores que jogam em Portugal, alguns jogadores que estavam na MLS. E o Zé Vitor, ele vem até como uma opção. O Atlético sondou o volante /meia Pablo Roberto, do Casa Pia, que jogou no Vila Nova, jogou no Remo, jogou muito bem por lá. Ele jogou muito bem contra o Corinthians do Cuca, né? Ficou bem conhecido por conta disso. Ele foi um jogador que foi realmente especulado pelo Atlético e a gente tentou entender as condições, mas irá jogar no Campeonato Português, vai ficar por lá. Então ele acredita que encontrando um Zé Vitor, que tem características muito parecidas, tanto físicas quanto técnicas, possa ter achado esse nome. Mas o ponta a gente não achou. O ponta, o Atlético vai ter que investir. Com certeza. Existe um medo internamente, inclusive, de alguns nomes, de alguns mercados, como a MLS, alguns nomes que estão por lá também. Mas o Atlético vai investir. O Atlético vai colocar dinheiro para valer, como a gente viu nessa última janela e penúltima janela. E mais do que isso, o zagueiro é a mesma coisa, porque o Atlético tem uma indefinição do Pedro Henrique. Claro. E nessa indefinição, querendo ou não, o Pedro Henrique é um jogador consolidado, é um jogador experiente, é um jogador que tem o seu respeito dentro do elenco, e perder um atleta com essas qualidades, essas pontuações, deixa o elenco um pouco perdido. Com certeza. Você não consegue, por exemplo, substituir o Pedro Henrique com o Marcão da base. Ainda não. Ainda não. Quem sabe o Marcão seja melhor que o Pedro Henrique em breve? É possível. Eu acho que é muito possível. Mas hoje não. E hoje o elenco sofreria. Então o Atlético terá que investir forte para um ponta e forte para um zagueiro. E a informação é que tende a acontecer. O Pedro Henrique não só... Assim, tirando todos os pormenores da trajetória do Pedro Henrique no Atlético, que envolve erros muito claros em momentos muito decisivos. Mas o Pedro Henrique é alvo de muito time, né? Sim. O Pedro Henrique é uma opção para muito time que vai ao mercado se reforçar na zaga. Então, concordo que o Pedro Henrique não tem mais futuro no Atlético. Eu acho que já deveria ter fechado esse ciclo há mais tempo, é bem verdade. E deveria ter sido feito no ano passado, né? Mas infelizmente a lesão que ele teve, infelizmente para o jogador, claro, e também para o Atlético que venderia o jogador caro, para todos, inclusive, né? Para todo mundo, não foi uma coisa boa. E perdendo o Pedro Henrique, o Atlético tem Kaique Rocha, o Atlético tem Thiago Heleno e o Atlético tem Matheus Gamarra. Só 3 zagueiros para jogar uma temporada? Complicadinho. Complicadíssimo, cara. E assim, olhando para a ponta, o Atlético tem um Coelho que não se firmou. O Atlético tem um Canóbio que pode estar vivendo o seu pior momento com a camisa do Atlético. E olha que tiveram momentos muito ruins. Tecnicamente e esse ele tá... muito complicado também esse momento do Canóbio pelo Atlético. E o Atlético tem o Romeu Benítez que ainda não se firmou, mas não teve nem tempo para isso. É uma aposta ainda dessa gestão do Atlético nesse momento. Então, na ponta também falta muita coisa. E para ter jogadores bem postados, para ter jogadores consolidados, para você ter um jogador que vai resolver, sim, uma carência do seu elenco, você tem que investir. Tem que ter um investimento pesado nessas posições se o Atlético almeja conquistar o que está no discurso. Se o Atlético quer ter uma Copa Sul-Americana, se o Atlético quer ter uma Copa do Brasil, que são um Campeonato Brasileiro. O Thiago Heleno falou depois da final do Campeonato Paranaense, talvez o Campeonato Brasileiro, por que não? E para isso o Atlético tem que investir. O Atlético tem que fortalecer o seu elenco. Acho que em quantidade, um Zé Vitor que é uma opção para o meio campo, mais um ponta titular e um zagueiro titular talvez, ou que pelo menos brigue por posição, talvez seja o necessário para o Atlético ter uma conquista no centenário. Mais uma conquista depois do Campeonato Paranaense. Sabe o Tri da Agora Sula, tem que né? investir... o Tri da Sula, exato. É possível, né? Tem que investir a rigor. Tem que investir e fazer valer todo o discurso da ousadia, da rebeldia, do Atlético que coloca muita coisa e que tem investido, é bem verdade. Mas nessa temporada tem que continuar investindo. Fechado? É isso. Um abraço a todo mundo que acompanhou mais um Tretes Responde. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like para esse vídeo chegar a mais pessoas. Tamo junto, tá falado e até a próxima.